Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é a continuação das aulas de Direito Administrativo Constitucional, especificamente referente aos artigos 37 a 41 da Constituição. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Deixa eu pegar um fôlego aqui. Imenso. Inicialmente confuso, mas para a gente compreender, a gente vai dissecar esse inciso, a gente vai picá-lo. Muito bem. A remuneração e o subsídio, você já sabe o que são. A remuneração é quando o servidor ou agente público recebe vencimento básico e os penduricalhos, as gratificações, como biênio, quinquênio, e o subsídio não tem gratificações, é só o vencimento e mais nada. Então, você já sabe. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Então, você também já sabe o que é isso. Ocupantes de cargos, cargo efetivo ou cargo em comissão. Função pública, vocês lembram lá atrás também. E empregos públicos é aquele que não é estatutário, ele é seletista. Falou cargo público, você está falando efetivo, você está falando de estatutário. Falou emprego público, você está falando de seletista. Da administração direta, você já sabe que é aquela que está, daqueles órgãos que estão diretamente subordinados ao Poder Executivo, ao chefe do Executivo, no caso, ministérios e secretarias. Então, os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Administração autárquica e fundacional é o quê? É administração indireta, também já vimos isso. A remuneração e o subsídio de qualquer servidor que ocupe cargo, função ou emprego público na administração direta e indireta, incluindo aí os membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, Legislativo, Executivo e Judiciário. Aqui então já não aqui então não fala só do Poder Executivo. Qualquer remuneração e subsídio da administração direta ou indireta e de qualquer poder da União, em qualquer poder da União, seja nos estados, no Distrito Federal, ou nos municípios, ou na União, e também o subsídio dos detentores de mandato eletivo, porque mandato eletivo não está ali nos cargos, né? E quem são os detentores de mandato eletivo? São as pessoas que são eleitas, são que a gente vota nelas, o chefe do executivo. Então, vamos lá, vereadores, prefeito,
deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República e deputados distritais. E dos demais agentes políticos. Então, quem são os demais agentes políticos? Qualquer pessoa que preste serviço como pessoa física para o governo e que não estiver enquadrada aí nessas outras quesitos acima. E os proventos, ou seja, a remuneração da galera toda e o subsídio, mais os proventos e pensões. O que são proventos? É o pessoal que está inativo, é o pessoal que está aposentado. Porque quando fala remuneração e subsídio, está falando do pessoal da ativa. Agora ele quer incluir os aposentados também. Aposentado não recebe remuneração nem subsídio. Aposentado recebe proventos. Mas não só o pessoal da ativa, como também os aposentados, mas os pensionistas, ou seja, aquelas pessoas que dependiam do servidor que faleceu, não importa se nativo ou aposentado, e que recebe pensão. E também qualquer outra espécie remuneratória. Qualquer nome que se venha a dar à remuneração no sentido de contrapartida do trabalho que você presta ou prestou ao serviço público, percebidos cumulativamente ou não. Quando que pode acumular? Aqueles casos que a gente já viu. 2 cargos de professor, um de professor e outro técnico, ou 2 da área da saúde com profissão regulamentada. Então, esteja você na ativa ou não, aposentado ou não, recebendo pensão ou não, de alguma forma você recebe como pessoa física valores do Estado, mesmo nos casos em que é possível acumular o exercício remunerado de cargos, incluídas aí as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, quinquênios, biênios, apostilamento. Então, tudo que você ganha e o que mais vier a ser acrescentado nesse ganho, desde que sejam vantagens pessoais ou qualquer outro acréscimo, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que o servidor ganha por mês, mesmo sendo caso de acumulação de cargo, aquele valor mensal não pode ultrapassar ao subsídio mensal que ganha um ministro do STF. Em espécie, em dinheiro que cai na conta dele. Porque se ele tiver algum benefício indireto, você não vai somar isso. Então, vamos supor, o STF paga, não sei, tá? Estou viajando na maionese. O STF paga plano de saúde. Se o STF paga diretamente à instituição, isso é um salário indireto, mas não entra aqui no somatório, porque aí fala em espécie, ou seja, que ele literalmente embolsa. No caso do auxílio, o plano de saúde que o STF paga para ele, isso não vem para o bolso dele. Tá? Então, em espécie, aquilo que está no contra-cheque do ministro. O nome disso é teto constitucional. Teto constitucional. Por que teto? Porque está limitando a remuneração de todo mundo que trabalha para o Estado. Ninguém pode ganhar mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal do que ele ganha ali no contra-cheque. Então, vamos recapitular? A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, ou seja, remuneração ou subsídio de qualquer um que preste serviço público,
dos membros de qualquer dos poderes da União, ou seja, Legislativo, Executivo e Judiciário, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, cercou todo mundo. A remuneração e o subsídio também dos detentores de mandato eletivo e de qualquer outra pessoa física que preste serviço para o Estado. Mas também os proventos e pensões, quer dizer, os aposentados e os pensionistas e qualquer outra pessoa física, olha como reforça, que você receba do Estado, cumulativamente ou não, então, mesmo acumulando cargos, soma os seus 2 cargos e o que você ganha, mesmo nos casos em que você pode acumular, somando a sua remuneração ou subsídio ou provento ou pensão, incluída qualquer vantagem pessoal que venha no contra-cheque, não pode ser maior que o subsídio mensal que o ministro do STF ganha no seu contra-cheque. Então, qual é o limite do teto constitucional? O subsídio em espécie do ministro do STF. Até agora, só isso que falou. 3 questões importantes. Pode estar na ativa, pode estar aposentado, pode ser pensionista ou pode ser em qualquer outra condição. Sendo pessoa física que receba do Estado, seja remuneração, seja subsídio, seja provento, seja pensão, com ou sem vantagens, não pode ser maior que o subsídio mensal do contra-cheque do ministro do STF, mesmo nos casos em que você pode acumular cargo, porque aí vai somar os cargos, não é cada cargo o teto, não. Aplica-se um teto a cada cargo, não. Você vai somar os 2 cargos e essa somatória não pode ultrapassar o que o ministro do STF ganha. Essa parte está entendida, está fácil, não tá? Então, continuemos. Olha como é que está fácil agora. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até aí você entendeu? É o primeiro comando desse inciso. E aí vem o resto. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Porque se for servidor do Legislativo, é o subsídio dos deputados estaduais. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. Aplicava esse limite aos membros do MNP. Calma. Que até agora nós tratamos do teto. Isso aqui agora fala do subteto constitucional. Qual que é o teto constitucional? Ninguém, aposentado, nativo ou pensionista, cumulando cargo ou não, pode ganhar mais que o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Tá fácil. Então, agora vamos dissecar também o subteto constitucional. Calma, que vai dar certo. Picando, então, como nós fizemos com a primeira parte do inciso, vamos lá. Aplicando-se como limite, agora vem o subteto constitucional. Nos municípios, quem é servidor municipal não pode ganhar mais que o prefeito, não importa se remuneração, se é subsídio, se está aposentado, se está na ativa, se é pensão,
se é agente político, se é mandato eletivo. Lembra? Toda aquela galera lá, se é do executivo ou se é do legislativo, lembrando que município não tem judiciário. Então, qualquer servidor do município, seja do executivo, seja do legislativo, não pode ganhar mais que o prefeito, mesmo nos casos de acumulação remunerada lícita, e não importa se está na ativa, se está aposentado, se é pensão ou qualquer outra espécie remuneratória. Pensou em servidor municipal, o subteto é o subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal? Bom, aí depende. No âmbito do Poder Executivo, então, nos estados e no Distrito Federal, se for servidor do Poder Executivo, em todas aquelas situações que a gente falou, ativo, inativo, pensionista, acumulação lista de cargos em qualquer poder, perdão, no caso do Poder Executivo, não pode ganhar mais que o governador. E no Poder Legislativo, o pessoal das assembleias não pode ganhar mais que os deputados. E o Estado tem Poder Judiciário. No Poder Judiciário, quem trabalha no Poder Judiciário não pode ganhar mais que um desembargador do Tribunal de Justiça. Mas e o desembargador do Tribunal de Justiça? Ele pode ganhar 90,25%, não é 92,5%, não, é 90,25% do subsídio dos desembargadores. os desembargadores não podem ganhar 90,25% de quê? Do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Vamos repetir? Servidor municipal, em qualquer situação, mesmo acumulação lista de cargos, não pode ganhar mais que o prefeito. E no âmbito do Estado, vai depender. Cada poder tem um subteto. Nos estados e no Distrito Federal, é servidor do Executivo? Governador, gente. Executivo, governador, só linkar. Ah, não, é do Poder Legislativo. Opa, Legislativo é deputado, então ninguém pode ganhar mais que o deputado. Os servidores administrativos, ninguém pode ganhar mais que o deputado estadual. E no judiciário dos estados, ninguém pode ganhar mais que os desembargadores do TJ, de cada estado. E os desembargadores não podem ganhar mais que 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Então, o pessoal do judiciário estadual pode chegar até o limite do desembargador. E o limite do desembargador é 90,25% do subsídio em espécie dos ministros do STF. Repetindo, presta atenção, menino, presta atenção. Olha para essa tela. Presta atenção. Poder Executivo, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Perdão. Nos municípios, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Nos estados, aí divide por poder. Se for do executivo, ninguém pode ganhar mais que o governador. Se for do legislativo, ninguém pode ganhar mais que o deputado. E se for do judiciário, aí ninguém pode ganhar mais que o governador. Perdão, mais que o desembargador. Sendo que o limite do desembargador é 90,25% do limite do ministro do STF. Aplica-se
este limite do pessoal do judiciário aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Esse pessoal não faz parte da justiça. Esse pessoal, os procuradores ainda fazem parte do executivo estadual e municipal, se for o caso. E os defensores públicos também, mas esse pessoal e o pessoal do Ministério Público, que não pertence, na verdade, a poder nenhum, o subteto deles é o aplicável ao Poder Judiciário Estadual, que é o quê? O subsídio dos desembargadores, sendo que os desembargadores não podem ultrapassar 90,25% do ministro do STF. Ok? Adriana, mas e o prefeito também? 90,25% do ministro do STF? Não. 100%. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito e o prefeito não pode ganhar mais que 100% do ministro do STF. E o governador? O governador não pode ganhar mais que 100% do ministro do STF. Aí o deputado? Idem. Aí o desembargador do Tribunal de Justiça? Opa! Aí é 90,25%, aplicando-se o mesmo limite ao Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Viu? Como é que ficou facinho, gente? Não precisa ter medo, não. É só picar o negócio que o trem dá certo. Vejamos então como está bem mais fácil de compreender. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o teto constitucional. Aplicando-se como limite, subteto constitucional. Nos municípios, o subsídio do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Viu, gente? Ficou facinho. Não contraria engarra nada não, chuchu. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Claro, gente, que dentro de funções compatíveis. Que a maioria não são, né? Esse é o grande lance. Mas vamos supor que tenha uma carreira administrativa dentro do Poder Judiciário que faz uma tarefa quase idêntica a uma mesma determinada carreira administrativa que tem dentro do Executivo. A remuneração vai ter que ser igual. Ninguém que faça tarefas equivalentes pode ganhar mais que o outro. Tá bom? É isso. Na prática prevalece? Não, que esse povo não é besta. Poder Legislativo não vai ficar inventando história e criando funções, né, que eu digo atividades, diferentes num grau maior ou menor que dos outros poderes. O Judiciário é a mesma coisa. E por isso eles ganham tão mais que o pessoal do Executivo. Se você está fazendo curso para o Poder Executivo, meu amor, meus pêsames, porque é o primo pobre do Estado.
o Poder Executivo. Mas então é isso. Os vencimentos dos cargos de qualquer um dos poderes têm que ser iguais quando aquelas tarefas são equivalentes. Se não for, cada um define aí o que convém. Inciso 13 é vedada, ou seja, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Então, você tem lá o pessoal da administração da CEPLAG, com o pessoal da administração da educação, e um ganha mais que o outro. Ah, eu quero ser equiparado, eu quero ser vinculado à carreira de fulano, que eu faço o mesmo que ele. Não. Se você não está naquela carreira, se você não faz atividade idêntica, você não vai ganhar igual àquela pessoa. Então, é proibido vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal de serviço público. Por exemplo, um caso típico, clássico, antes das advocacias gerais de Estado assumirem toda a questão jurídica dos órgãos, cada órgão tinha seu corpo jurídico. Aí depois foi criada a Advocacia Geral do Estado. Os procuradores do Estado ganhavam horrores. Aí o pessoal dos órgãos, os advogados dos órgãos, queriam ganhar igual. Não. Não e não. Não é a mesma carreira. Ah, mas eu faço o mesmo que eles. Não, mas não é a mesma carreira. Faz concurso e passa para aquela carreira. Ah, Adriana, mas não contradiz o inciso anterior? Vamos lá. O inciso 12 fala que os vencimentos dos cargos de um poder com atividades equivalentes não podem ser maiores que o do aquilo que é pago ao Poder Executivo. Aquilo que eu tenho no Poder Executivo, eu tenho função administrativa. Então, eu tenho função administrativa no Legislativo e no Judiciário. Eu posso pagar mais que o Executivo paga? Não. Na vida real prevalece? Não. Eles sempre criam um que a mais para dizer que você faz algo a mais. E aí você não é administrativo, você é técnico judiciário. Você é técnico legislativo. Ainda que você seja a mesma bosta da secretaria fazendo as mesmas funções, mas eles criam historinhas para poder te pagar mais, tá? Mas se não criar essa diferença, se vocês estão fazendo tarefas iguais, o Poder Legislativo e o Judiciário não pode pagar mais que o salário que o Executivo paga. E o inciso 13? O inciso 13 fala, por exemplo, dentro do mesmo órgão. Esse exemplo que eu acabei de dar do pessoal dos jurídicos. É proibido vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal de serviço público. Aqueles advogados antigos dos órgãos, antes de ser criada, que fizeram seu concurso, antes de ser criada a carreira de procurador do Estado, pode até estar fazendo a mesma coisa que o procurador do Estado, mas não pode ganhar como ele. Aqui em Minas, depois foi criada a carreira de advogado autárquico e os advogados da administração indireta tiveram uma melhoria no salário, mas continuam ganhando menos, não foram equiparados nem vinculados ao cargo e ao salário de procurador do Estado. Fazem a mesma coisa. Mas o concurso foi diferente, a época de ingresso foi diferente e a carreira é diferente. Como assim, Adriana? Não é tudo advogado do Estado? Entre aspas. O procurador do Estado pode representar o Estado, e aí a pessoa do governador.
Na verdade, não é a pessoa do governador, porque quem pode representar a pessoa do governador é só o Procurador-Geral do Estado. Mas eu digo assim, representar o Estado de Minas Gerais, qualquer procurador do Estado pode. O advogado autárquico, ele não pode representar o Estado de Minas Gerais. Ele só pode representar o órgão ao qual ele está vinculado. E aí, com essa limitação na atribuição, obviamente, limitaram também a remuneração. É a desculpa para diferenciar a remuneração. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. É pelo seguinte, antigamente, antes dessa Constituição, você tinha lá o vencimento base, o biênio, o vencimento base mais o biênio compunham a base de cálculo do quinquênio, tudo isso compunha a base de cálculo para outra coisa? Não. Agora, com a Constituição, a base de cálculo de tudo quanto há é a remuneração base, o vencimento básico. Então, se você tiver biênio, a base de cálculo vai ser o vencimento base. Se você tiver quinquênio, a remuneração, ou a base de cálculo vai ser o vencimento base. Não vai somar o biênio para achar o seu quinquênio. Se você tiver uma outra gratificação, a base de cálculo vai ser o vencimento base. Não vai somar isso, mais isso, mais isso, mais aquilo para compor a base de cálculo desses acréscimos ulteriores. Então, os acréscimos pecuniários, qualquer gratificação, abono percebido por servidor, não serão computados nem acumulados, ou seja, não irão compor base de cálculo junto com o vencimento básico para fins de concessão de acréscimos ulteriores de outras gratificações. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes, aqui vale uma observação. Qual que é a diferença de remuneração e vencimento? Remuneração é vencimento mais gratificações. Ok? Se eu falo vencimentos no plural, aí é sinônimo de remuneração. Se eu falo vencimento, é aquele vencimento básico, que a gente chama de cabeça do cheque, que vai compor base de cálculo para outras gratificações. Então, aqui, o subsídio e os vencimentos, nesse caso aqui, vencimentos como sinônimo de remuneração. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ou seja, não podem cair, não podem ser diminuídos. Ressalvado, aí vem a bosta, né? Exceto o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo. O 11 é aquele que a gente viu lá do teto e subteto constitucional. E o disposto nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º. Bom, vamos por partes. Então, subsídio e vencimentos não podem ser reduzidos. Quais são as exceções? Quais são as ressalvas? O que está disposto nos incisos 11 e 14 desse artigo. O 11 é o teto constitucional, o 14 é o que a gente acabou de dizer, a proibição de você acumular gratificações para compor base de cálculo de outras gratificações. Então, quem estava no serviço público que tinha um quinquênio calculado em cima de vencimento mais biênio, a partir de agora, os quinquênios que vieram a adquirir vão ser compostos com base de cálculo apenas vencimento básico. Então, considerando essa expectativa de que o seu vencimento no seu próximo quinquênio chegaria a tanto, sua remuneração, aliás, vai ser menor. E o que fala, então, o artigo 39, parágrafo 4º? Que é o subsídio fixado em parcela única, proibido qualquer gratificação. Então, na hora de transformar o seu vencimento, a sua remuneração em subsídio, você pode perder sim.
Claro, gente, que somente por lei. O artigo 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º, vão tratar de tributação, como imposto de renda, por exemplo, como contribuição previdenciária, porque senão, o que acontece? O subsídio e a remuneração e os vencimentos são irredutíveis, então também você não pode vir fazer desconto nenhum. Pode sim, porque aí está ressalvado a tributação, como eu citei, como imposto de renda. Chegamos, então, no inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. E o que o inciso 11 fala? É aquele do teto constitucional. Então, bom, esse inciso 16 diz que é proibido você ter mais de um cargo público, exceto aí quando houver compatibilidade de horários, as situações que ele vai elencar aqui. Porém, mesmo nas exceções, ou seja, mesmo quando for possível acumular os cargos, você vai ter sua remuneração limitada ali pelo teto. Por exemplo, juiz que dá aula, 2 cargos de professor, 2 da área de saúde, vai somar as remunerações, ou a remuneração e o subsídio, ou os subsídios, e vai aplicar o teto constitucional. Bom, então aqui é proibido ter mais de um cargo público, mas quais são as exceções? Lembrando que, aplicado o teto constitucional. Quais são as exceções? Se forem 2 cargos de professor, aí você pode acumular. Você pode fazer concurso e aposentar e exercer e aposentar nos 2 cargos. Se for um cargo de professor e um outro cargo técnico ou científico. E o que é um cargo técnico ou científico? É aquele cargo que exige de você uma formação profissional específica. Se não exige uma formação profissional específica, não é cargo técnico, não é científico e não pode ser acumulado com o cargo de professor. Se você tem um cargo como eu, que é um cargo administrativo, exige uma determinada escolaridade, mas não exige uma formação profissional específica, eu não posso acumular se eu vier a passar no concurso para professora. Você pode ainda acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada. Quem são os profissionais da saúde com profissão regulamentada? Médicos, dentistas, pessoal da enfermagem, tá? Se não me engano, o pessoal da saúde bucal também estava entrando nisso aí. Teve uma ação judicial, mas enfim, o que você precisa saber? 2 cargos ou empregos que só os profissionais da saúde podem exercer, ou seja, aquele cargo ou emprego cujo concurso vai exigir uma formação específica de um curso da área da saúde com profissão regulamentada. Então, por exemplo, se você, até um tempo atrás, a profissão de técnico de enfermagem não era regulamentada. Então, não poderia, apesar de ser cargo da saúde. Mas se for uma profissão regulamentada, se for uma profissão reconhecida e tiver uma norma regulando quem pode exercer, em quais condições, qual a formação, aí também pode ser acumulado 2 cargos. Então, a regra geral, o que você tem que saber para fins de concurso? A regra é que não pode acumular cargo, mas existem 3 exceções, desde que haja compatibilidade de horário.
desde que o horário de um cargo não interfira no horário, na jornada que você vai cumprir no outro cargo. Se houver, então, essa compatibilidade de horário, você pode ter 2 cargos de professor, você pode ter um cargo de professor e um outro cargo técnico ou científico, e você pode ter 2 cargos ou empregos de profissionais da área da saúde com profissão regulamentada. Em qualquer caso, qual a remuneração que você vai receber? As 2, porém, se elas ultrapassarem o teto constitucional, vai ter ali uma dedução e você vai receber o limite ali do teto. Inciso 17. A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Resumindo, mesmo que você não seja da administração direta, você não pode acumular. Ou seja, você sendo membro, tendo cargo na administração indireta, você também não pode acumular. E mesmo que não seja um cargo efetivo estatutário, mesmo que seja emprego público ou função pública, também não pode acumular. Então, não se restringe apenas a cargo efetivo, não, tá? O que é autarquia? Autarquias são aquelas instituições criadas por lei para executar uma atividade que é do Estado. E elas pertencem à administração indireta. Exemplo de autarquia, para quem é de Minas, o IPSENG. A previdência do servidor é uma tarefa, uma função estatal, o Estado que tem que cuidar disso, mas ele não quer cuidar, então ele criou uma autarquia para cuidar desse assunto. INSS, que é um instituto, mas ele é uma autarquia, ele cuida da previdência do trabalhador, que é uma função do governo, mas o governo não quer cuidar, criou aquele órgão. Fundações, a gente tem, por exemplo, a Fundação João Pinheiro, que é a escola de governo aqui em Minas. São entidades criadas para exercer uma atividade que o governo abraça. Não é uma função dele, mas ele abraça aquela atividade. É o caso aqui em Minas, como eu falei da Fundação João Pinheiro, que onde o governo de Minas oferece cursos na área de gestão pública e alguns outros exclusivos para servidores. Empresas públicas são empresas que têm parte do capital delas é capital público, se não me engano, 50%. Então, são as que cuidam de saneamento básico, de energia elétrica, quando não privatizada, né? Então, no caso aqui em Minas Gerais, a CEMIG, a Copasa. Sociedades de economia mista são os bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica e suas subsidiárias, ou seja, todas as entidades que de uma forma ou de outra recebem alguma verba do poder público. Então, não importa, tem uma mixaria ali de graninha do poder público no capital daquela empresa, não pode acumular cargos. Então, você não pode ter um cargo de professor e um cargo no Banco do Brasil que não seja técnico ou científico, por exemplo, tá? Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. A administração fazendária é o quê? É o órgão ali que cuida da arrecadação do Estado, dos tributos. Ora, lógico que se é o órgão por meio do qual entra grana no Estado, e se quem faz essa grana entrar são os servidores daquele órgão,
que são os fiscais, é óbvio que eles vão ter prioridade sobre todos os demais. Em relação a quê? Não sei, olha o que está escrito aí no finalzinho, na forma da lei. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, claro, o servidor do fiscal do Estado não vai ter precedência sobre o servidor administrativo de Goiás. O de Minas não vai ter, entendeu? Dentro ali do seu âmbito. Vai ter precedência sobre os demais setores administrativos. Adriana, quando, onde, como? Na forma da lei, onde a lei disser que tem. Para você fazer concurso, basta você saber que eles têm precedência. Obrigada por acompanhar meus vídeos, espero que você tenha bons estudos. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail com adrifernandesbh@gmail.com. Se puder, me siga também no Instagram, @adrifernandesbh. E aqui no YouTube, se você tiver interesse, eu tenho material de hipnose e programação neurolinguística. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse YouTube e acessar ali, clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima!